Boa noite. Está no ar mais uma edição do Roda de Entrevista. E hoje vamos receber o coordenador da 11ª Semana Nacional de Conciliação em Goiás, o juiz Paulo César Alves das Neves. Boa noite, juiz. Boa noite. Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu poder participar da programação dessa emissora, né, e poder divulgar o trabalho realizado pelo Tribunal de Justiça na Semana Nacional da Conciliação. Pois é, nós vamos falar justamente disso, da Semana de Conciliação, da importância desse evento que soluciona conflitos judiciais e a pacificação social, ou seja, uma maneira de desobstruir, né, desobstruir o judiciário e facilitar o acesso à justiça, fazer justiça para o cidadão. Ajudando a gente aqui nesse bate-papo com o juiz, nós temos o jornalista César Moraes, que é assessor parlamentar. Boa noite, César. Boa noite. E a Marília Costa e Silva, com larga experiência no jornalismo jurídico, né? Hoje no portal Rota Jurídica. Boa noite, Marília. Boa noite, doutor. Boa noite, colegas aqui. Boa noite. Primeira pergunta para o senhor. O que é a conciliação? E aproveito e pergunto também, muita gente confunde conciliação com arbitragem. Explica para o nosso telespectador. Olha, eu vou explicar de uma maneira bem simples, né, para que o nosso telespectador possa entender. A conciliação é um método de solução de conflitos. Na conciliação, você coloca um conciliador, ele vai estimular as partes a estabelecer um diálogo e celebrar um acordo para resolver o litígio, resolver o problema, né? E esse acordo ele vai ser homologado por um juiz. Já a arbitragem é um método de solução extrajudicial. As partes escolhem um árbitro, que não um juiz. Às vezes as pessoas confundem o árbitro com o juiz. Árbitro é uma coisa, juiz é outra. E o árbitro ele vai processar aquele feito e vai dar uma sentença resolvendo a questão. E essa sentença ela é irrecorrível, não cabe recurso para o judiciário. Cabe sim uma ação anulatória caso as partes aleguem algum defeito naquele processamento, daquela ação na corte, né? E a conciliação ela é realizada no Poder Judiciário, pelos conciliadores, e tem a mediação que é realizada pelos mediadores, né? E já a arbitragem é na corte de arbitragem. Nós temos aqui em Goiás algumas cortes que já estão prestando esse serviço à comunidade. E esse evento agora, ele é realizado nacionalmente, mas em Goiás, quantos processos estão à disposição para serem feitos acordos durante toda essa semana? Durante a Semana Nacional da Conciliação, nós agendamos aproximadamente 40 mil casos para fins de conciliação. Esses casos nós vamos tentar resolver durante essa semana, né? Mas eu acredito, pela experiência que nós temos das outras edições, que esse número poderá ser superado, né? Porque 40 mil são os que estão agendados, mas nós estamos fazendo também os atendimentos daqueles casos não agendados. E quais seriam esses casos não agendados, doutor, para que o nosso telespectador possa procurar a justiça? Ainda dá tempo, então? Claro, para esclarecimento, né? Podem ser atendidos sem agendamento aqueles que desejam pagar os tributos da Fazenda Pública Municipal, IPTU, ITU, desejam parcelar, desejam quitar essa dívida, né? E também nos casos de família, separação, divórcio, guarda e alimentos. Se o casal pretende a separação ou o divórcio, ou quer discutir guarda e alimentos, esse casal poderá se dirigir até o local de atendimento, munidos dos seus documentos pessoais, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, e ele será atendido no local. César, antes de passar a palavra, só para esclarecer, onde está acontecendo em Goiânia e em quais comarcas de Goiás também acontece essa semana? Aqui em Goiânia nós temos uma estrutura de atendimento lá na Estação Goiana, que é a maior estrutura que nós temos. Estação Goiânia é lá na Praça do Trabalhador, próximo à rodoviária, né? Que é um local adequado, fácil acesso por ônibus, né? Centralizado. E nós temos também atendimento na PUC, na Faculdade de Direito da Universidade Católica, né? Nós temos lá na FASAN, na FACLions, né? Que são onde tem os nossos Sejusques, né? E temos também atendimento em Aparecida de Goiânia, já no interior, Anápolis, Rio Verde e Caldas Novas. Das maiores comarcas, César. Isso. Esse ano, das 40 mil ações movidas durante a Semana de Conciliação, 30 mil foram movidas pela Prefeitura. Isso. Isso é algum indício de que os tributos, eles pesam no bolso do contribuinte? Olha, existe essa questão
do não pagamento dos tributos. Eu penso que, além de ser uma taxa que ela deve ter um valor considerável, existe também aquela questão cultural de não pagar tributos, porque acha que não vai acontecer nada, né? Então, agora, com esse esforço, tanto do município quanto do Poder Judiciário, de regularizar a situação, porque agora o município está protestando os títulos, né? Antes não protestava, a pessoa não pagava tributo, ficava daquele jeito mesmo e não tinha consequência nenhuma, a não ser a execução proposta pelo município. Hoje o município protesta o título, né? A dívida, a CDA, a dívida vencida, né? E se a pessoa não pagar, ela vai sofrer as restrições naturais de quem tem um nome negativado através do protesto. Mas muita gente pensa, não sei se esse raciocínio é correto, que é vantagem, então, não pagar, depois vem um refis ou vem uma reconciliação, você tem 90% de desconto em juros, multas, etc. Não estaria, nesse caso, favorecendo o inadimplente em detrimento de quem paga tudo certo? Não, na verdade, a gente pensa no lado daquelas pessoas que, por uma dificuldade financeira, não conseguiu pagar, entendeu? Então, esse incentivo é justamente para poder recuperar esses valores, né, e poder esse dinheiro ser revertido em benefício da comunidade, né? Então, a gente pensa o seguinte, o cidadão está devendo, ele vai ter a possibilidade de pagar, mas não existe dedução no tributo, não existe redução no tributo, o tributo continua o mesmo. O que existe é desconto com relação aos juros moratórios e à multa moratória. Se a dívida for muito antiga, aí ele vai ter um benefício maior, mas se ela for mais nova, não vai sentir quase nada. Doutor, em relação aos anos anteriores, qual a expectativa de acordo nessa Semana da Conciliação? Olha, nós hoje, no segundo dia, eu peguei uma planilha lá de cálculos, nós já atingimos a marca de 86% de acordos nos casos que já foram submetidos à apreciação, né? A nossa expectativa é mantendo em torno de 85%, 86%, acima de 80%. E Goiás tem saído na frente nessa questão da conciliação. A gente parece que a gente é pioneiro nisso no país, não é não, doutor? Olha, nós estamos fazendo um trabalho aqui muito reconhecido no nosso país com relação ao movimento da conciliação, né, aos trabalhos desenvolvidos. E graças ao trabalho dos magistrados, dos servidores, dos advogados, conciliadores e mediadores, de todos os colaboradores, né? Nesses últimos 3 anos, nós ganhamos 7 prêmios nacionais, com relação à maior quantidade de acordos produzidos, em qualidade, prêmios também com relação a trabalhos e projetos desenvolvidos aqui pela Justiça de Goiás. Tem umas informações aqui que, inclusive, dão conta de que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em termos de conciliação, há anos ele é considerado pelo Conselho Nacional de Justiça o primeiro lugar em conciliações, é isso, né? Inclusive, o ano passado, nós conseguimos alcançar a meta de 96 mil acordos celebrados durante a Semana Nacional da Conciliação. Aí você fala assim, nossa, é muito? É muito porque se você comparar com o resto do Brasil, os outros tribunais, juntando a produção de todo mundo, não chega à metade do que nós fizemos. E o segundo tribunal, que foi o da Bahia, que ficou em segundo lugar, ele atingiu a quantidade de 32 mil acordos. A diferença é muito grande. César, é justamente sobre essa diferença. O ano passado, 96 mil, esse ano, 40 mil. O que mudou nesse tempo? O que mudou foi justamente o fortalecimento da cultura da pacificação, a cultura da paz, da conciliação. Do ano passado para cá, nós trabalhamos muito mais na conciliação e na mediação. Então, é uma tendência natural que o volume da Semana Nacional diminua com o tempo. Quando esse trabalho for permanente o ano inteiro, nós não vamos precisar mais de Semana Nacional da Conciliação. Mas em 2013 chegou a cerca de 51 mil. Foi. Aí subiu para 96, agora caiu para 40. Exatamente. Nós fizemos um esforço muito concentrado ano passado, atingimos as nossas metas, né? E agora nós já estamos equilibrando, entendeu? Eu acredito. Campanha, né? A campanha você faz maciço e a sociedade vai adquirindo o hábito e vai assimilando, seria isso, né? E ao longo do ano, por exemplo, tem os núcleos de conciliação, doutor. Como é que eles funcionam? Essas unidades judiciárias, né? Nós estamos instalando no estado inteiro, inclusive nós já instalamos 46, a gente dá a denominação de CEJUSCs. São as Centrais Judiciais de Conciliação, né? Para ficar mais fácil para a comunidade. São locais em que a pessoa pode ir e obter um acordo. Ela pode resolver o problema dela mediante acordo.
tem o pré-processual, que não depende de ação, e tem as demandas que já estão tramitando no Poder Judiciário, que podem ir para lá para fim de acordo. E para que você seja beneficiado com esse acordo, tem que ir as duas partes envolvidas ou o Judiciário tenta chamar a outra parte para conversar? Se forem as duas envolvidas, é muito mais rápido, bem melhor. Agora, se for uma, ela vai fazer a reclamação, nós vamos marcar a audiência e notificar a outra parte a comparecer. A outra comparecendo, tenta-se o acordo. Feito o acordo, ele vai ser homologado pelo juiz, resolveu a questão. E nesses centros, essa questão também do sucesso, né, do êxito nessa conciliação também é grande? Grande. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos um centro judiciário de conciliação que foi instalado lá na Católica, um convênio que nós celebramos com a universidade. E o que acontece? Lá é só caso de família. Nós já chegamos lá à marca de 92% de acordos sem retorno. Ou seja, os acordos foram muito bem formatados, porque não teve a volta das partes para fins de execução. E seriam casos mais de alimentos, de separação, exatamente, de divórcio? Alimentos, separação, divórcio. É porque lá nós utilizamos uma técnica que chama mediação sistêmica, que é a utilização também de psicólogos na mediação, na celebração de acordos. A conciliação não exige necessariamente a presença de um advogado ou um juiz. Ele tem um conciliador, uma figura de um conciliador. Mas as partes, elas podem levar um advogado? Sim. E ela pode nesse levar... caso, se um levar e o outro não levar... É o seguinte, nós entendemos que a parte ela pode comparecer sem advogado, ela vai ser atendida. Se ela comparecer com advogado, vai ser atendida também. Nós até recomendamos que ela vá com advogado, se for possível. Se não for possível, vai sem. Agora, se uma parte estivesse com advogado, a outra sem, a gente suspende a audiência, dá a oportunidade para a outra parte trazer um advogado também para que elas fiquem com um tratamento equilibrado. É o mesmo princípio exatamente. do juizado especial, né? Exatamente. E o Ministério Público está atuando nessa semana também? Qual que é a participação do Ministério Público? Nas causas de família, o acordo só é homologado depois do parecer do Ministério Público. Ah, tá. Então segue aqueles princípios gerais, né, da intervenção do Ministério Público, tutelando direitos difusos, coletivos e etc. Sob pena de nulidade. Nulidade, perfeito. Nós vamos para o primeiro intervalo, então voltamos, já estamos falando sobre a 11ª Semana Nacional de Conciliação que está acontecendo em todo o Brasil, especificamente aqui em Goiânia, Goiás, que é líder já há muitos anos nessas conciliações. Voltamos já. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Bom inglês é um cartão de visitas. De segunda a sábado. Temos a solução para o seu inglês ficar perfeito. O que será, não? Inglês com música. Repeat. Inglês com música. Só aqui você aprende na faixa e ainda se diverte. Fica fácil. Então, de segunda a sábado, 7 da manhã, aqui na Cultura. O Roda de Entrevista de hoje recebe o coordenador da 11ª Semana Nacional de Conciliação em Goiás, o juiz de direito Paulo César Alves das Neves. Estamos falando sobre a Semana de Conciliação. Juiz, para ser um conciliador, você já falou que pode ser um advogado, um psicólogo, outras profissões, mas explica, de repente tem gente nos assistindo, até ficou interessada. Para ser um conciliador, a pessoa ela tem que passar pelo nosso curso de conciliação, né, que é um curso que são 40 horas teóricas e mais 60 horas de atividade prática, né? Esse curso ele é ministrado por instrutores devidamente credenciados no Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos ministrando cursos aí durante o ano inteiro, né?
Tem algumas faculdades que estão ministrando cursos também, né? E a pessoa, ela obtém um certificado de conciliador e ela vai poder cadastrar no nosso cadastro e no cadastro do CNJ. E depois desse cadastro, ela vai poder atuar como conciliadora judicial. E essa atividade, ela é remunerada, doutor? Graças a Deus agora é, porque um dos nossos objetivos é justamente profissionalizar a atividade do conciliador e mediador. Porque a melhoria, ela passa pela profissionalização. Se você paga bem, a pessoa ela vai se aperfeiçoar, ela vai melhorar, ela vai fazer outros cursos, ela vai querer ser boa naquilo, para ela poder ser bem remunerada, né? Então, nós entendemos que o sucesso da conciliação e da mediação passa por bons conciliadores e mediadores. E o pagar é primordial, é imprescindível, pagar bem. Em relação a essa preparação, o que um conciliador ele precisa de preparação? De todo esse processo que o senhor mencionou agora há pouco? Bom, o conciliador hoje, ele pode ser um universitário, ele pode ser um profissional de direito, psicologia, assistência social, um jornalista, entendeu? Ele poderá ter qualquer tipo de formação, porque hoje nós aproveitamos profissionais de várias áreas nas conciliações e na mediação. Agora, para ser mediador, você tem que estar formado num curso superior e ter pelo menos 2 anos de formado. Somente com 2 anos de formado é que você pode ser. Explica para o nosso telespectador qual que é a diferença entre ser mediador e ser conciliador. Bom, aqui no Brasil nós optamos por fazer essa diferenciação. Inclusive na legislação fala do conciliador, do mediador, né? Tem a lei da mediação, no Código de Processo Civil eles falam sobre a conciliação, né? São técnicas diferentes. No mediador, o mediador ele é um facilitador. Ele vai proporcionar às partes que elas restabeleçam o diálogo, caminhos para que elas possam, entre elas, amadurecer e desenvolver o acordo. Ele não pode sugerir, ele não pode fazer proposta de acordo, entendeu? Já o conciliador, ele atua com uma forma mais incisiva. Ele, inclusive, pode sugerir acordo, ele pode orientar, entendeu? Então, ele é uma atuação mais diferenciada. Ele tem um pouquinho mais de autonomia, então, o conciliador, né? E esse conciliador, para trabalhar no caso, ele vai ter de dar uma estudadazinha ali no conflito que chegou nas mãos dele, né, doutor? Pode, né? mas às vezes o conciliador ele é tão bem preparado que ele não precisa, só dele ouvir as partes, ele já abstrai qualquer o centro do problema e em cima daquilo ele começa a trabalhar. Quantos conciliadores tem no estado hoje? O senhor tem esse número? Hoje nós temos mais de 200 conciliadores e mais de 700, mais de 200 mediadores e mais de 700 conciliadores. Né? Tá, ele não precisa se dedicar exclusivamente a isso, não, né? Não. E outra coisa, até fazendo uma brincadeira com a Constituição, não precisa do notável saber jurídico. Não precisa. Pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social. E o que eu quero fazer também uma diferenciação entre conciliador e mediador é o seguinte. A conciliação ela é mais indicada para aqueles casos em que não existe vínculo anterior entre as partes. Isso Vamos é dar um conciliação. exemplo, um exemplo, uma cobrança de uma dívida, um acidente de trânsito, uma questão, uma indenização com relação a qualquer outro tipo de situação, desvio de bagagem, negativação do nome da pessoa. Está relacionado a contratos. Exatamente. Não tem que ter vínculo anterior. Já a mediação é uma técnica que é mais adequada para casos em que exige um vínculo anterior, como o caso de família. Entendeu? Parentesco, entendeu? Existe toda uma relação anterior entre aquelas pessoas. Briga de vizinhos, uma briga entre um condômino com um síndico, entendeu? Aí você atua mais nesses casos, fazendo um trabalho mais demorado, tem sessões mais demoradas, que você tem que entender bem o que está acontecendo para você poder resolver. Se as partes são aquelas que vão resolver esse conflito, seria necessário mesmo buscar a justiça para resolver um conflito geralmente mais tranquilo, assim, de alguma forma? O que a gente percebe é que com o tempo as pessoas perderam o poder de resolver seus próprios conflitos. Hoje é muito fácil você terceirizar a solução do seu conflito para o Estado. Não é muito comum você ouvir alguém falar para o outro, se você quiser procure seus direitos.
entendeu? É a questão da judicialização. Exatamente, a judicialização está uma coisa extrema no E Brasil. a justiça quer desjudicializar. Hoje no Brasil nós temos 110 milhões de ações tramitando. Só em Goiás são quantas, doutor? Em Goiás eu acredito que são mais de 5 milhões. Né? Isso é muito. É muito. E doutor, recentemente o tribunal está investindo na questão da mediação nas igrejas, nos templos religiosos. Parece que recebeu o nome de Mediária Divino. Como é que está essa situação, doutor? Esse é um projeto muito interessante que nós lançamos aqui pelo Tribunal de Justiça. Né? Mediar Divino é um projeto em que nós do Poder Judiciário capacitamos os líderes religiosos para que eles possam resolver os conflitos nos templos em que eles frequentam. A ideia é o seguinte, você pega ali um pastor, um padre, alguém de um centro espírita, entendeu? E capacita essas pessoas. Pode ser um diácono também, ou um colaborador da igreja, necessariamente não precisa ser o pastor ou o padre, né? E essa pessoa, ela é capacitada com o nosso curso oficial, ela vai conseguir adequadamente resolver problemas na igreja. E a igreja, ela já tem um papel pacificador, evangelizador. Então a gente está unindo essa força deles de pacificação para desjudicializar e resolver o problema lá na base. Mas aí a igreja, a gente não está voltando um pouco ao Brasil Império, onde o Estado e a igreja estão se aproximando, a igreja exercendo funções do Estado? Não corre esse risco, não? Não corre esse risco porque a igreja ela vai ser um parceiro, na verdade. Ela não vai substituir o judiciário. Porque aquele acordo que foi homologado lá, ele vai ter que ser submetido a um juiz. E o juiz vai atestar a legalidade dele e homologar ou não. Se for um acordo que envolve direito de família, passa pelo promotor de justiça primeiro e depois vai para o juiz. E aí o que a gente consegue? A gente consegue, através dessa parceria, capilarizar o movimento da conciliação. A gente consegue fortalecer porque hoje qualquer lugar que você vá, tem uma igreja. E as pessoas vão àquela igreja, elas vão tratar com alguém que elas já conhecem, estão acostumadas a conversar, elas vão ter mais liberdade para expor os seus problemas, não vão ter que deslocar do seu bairro, que é lá longe, distante, para ir ao fórum. Ele vai poder resolver lá dentro mesmo, com um custo menor, com uma pessoa conhecida, né? Até sem custo, porque é pré-processual. Né? Então é pensando nas famílias carentes, é pensando no nosso povo, é que a gente estabeleceu esse projeto aí como um projeto inovador, não tem lugar nenhum do mundo. Aqui em Goiás é o primeiro que está sendo lançado, mas nós já lançamos essa sementinha no Brasil inteiro. Isso, parece que o CNJ tem a ideia de levar isso para o resto do país, é isso? Exatamente. E nós já divulgamos no CNJ e tivemos a notícia muito interessante, lá no Rio de Janeiro, o nosso colega de lá, o desembargador César Cury, ele contou que ele foi procurado pelo cardeal Dom Arani Tempesta, né, que é uma pessoa muito importante aí na Igreja Católica, e pediu para implantar esse projeto no Rio de Janeiro, e ele está sendo implantado lá. Em Brasília, nós estamos levando o projeto para Brasília também, e nós vamos instalar esse projeto lá no Vale do Amanhecer. Então, um dos maiores, é quase que uma cidade espírita, né? E é justamente isso que nós queremos desjudicializar e criar locais para as pessoas. E bem ecumênico, né? Bem ecumênico. Porque e uma coisa interessante que eu quero falar desse projeto. Nós já fizemos 3 turmas de mediadores, né? E nessas 3 turmas tem gente da Igreja Católica, evangélica e de Centro Espírita. E do Centro Espírita tem da Umbanda, da Quimbanda, kardecista, todo mundo trabalhando junto. Nós já colocamos na mesma mesa de mediação um pastor e um chefe de um Centro Espírita, para mediar juntos, sentaram juntos, fizeram um excelente trabalho e ao mesmo tempo a gente está combatendo a intolerância religiosa, fazendo um trabalho em conjunto com as pessoas. Doutor, e parece que não só as igrejas vão estar fazendo esse trabalho junto com o judiciário, mas parece que vocês querem levar isso também para as delegacias de polícia, é isso mesmo? Também. Esse é um outro projeto nosso, que é levar a mediação para as delegacias de polícia. A delegacia de polícia, ela é conhecida por ser um órgão naturalmente repressor. Né? As pessoas vão lá, elas estão sendo presas, existem casos aí que eles falam que é um ambiente bastante rude, né? A nossa ideia é mudar a cara da delegacia para ser um ambiente conciliador também e levar essa conciliação para os casos de pequeno potencial ofensivo, calúnia, difamação, briga de vizinho, né? Esses casos que podem ser resolvidos ali imediatamente pelo delegado. Seriam os casos de natureza de ação privada, não ação penal privada. Ação penal privada. Ou aquela que dependa de representação, que seja realmente uma lesão corporal leve
E outra coisa, eu penso que o atendimento lá vai ser mais rápido e efetivo, porque ele vai ser logo de imediato. Se você demorar muito, algum caso, por exemplo, igual uma briga de vizinho, pode virar um homicídio, se você não resolver rapidamente. Essa ideia de vocês, que particularmente, né, eu acho sensacional, ela não funciona melhor só no primeiro mundo? A nossa polícia já está em nível de trabalho assim? Nós conseguimos formar a primeira turma de delegados e agentes de polícia, um nível altíssimo, são pessoas formadas em direito, e eles já têm uma nova concepção, né? Eu acredito que essa concepção de uma polícia mais humana, menos persecutória. Exatamente, ela já está sendo engajada, ela está sendo bem aceita pela comunidade, né? Perfeito. Além de igrejas, de instâncias religiosas e delegacias, tem algum outro foco que poderia seguir? Vamos deixar a resposta para o próximo bloco, que a gente já estourou, a conversa está tão interessante, tão envolvente. Voltamos em instantes que aí você retorna com a pergunta, César. Okay. Aqui eles falam o que querem. Tem um bundamolismo rolando muito forte na televisão. Hoje a política o que é? Um balcão de negócios. Quem manda na escola de samba é o presidente da escola. Não é traficante nenhum. E escutam o que não querem. Não quer dizer nada o que você está falando. Que mulherzinha. Eu nem liguei. Ai de mim. Provocações. Preparem-se. Terça, 00:30. Eu sempre me liguei muito na TV Cultura pela qualidade, pela criatividade em todos os seus segmentos. E eu me ligava muito, como eu sou ator, nos teleteatros de antigamente. Cheguei até a participar de um deles, né? Eu não fui e não sou simplesmente mais um telespectador da TV Cultura. Eu sou fã da TV Cultura. Roda de entrevista de hoje recebe o coordenador em Goiás da 11ª Semana Nacional de Conciliação. É o juiz Paulo César Alves das Neves. No bloco anterior, o César fez uma pergunta. César, por favor, repita a pergunta. A ideia do senhor de fazer uma parceria do TJ com as igrejas para mediações é uma ideia excelente e está seguindo para delegacias. Mas tem alguma outra instância no qual o TJ poderia seguir? Uma outra esfera de poder? Alguma outra esfera de poder? Nós estamos criando um projeto, aliás, esse projeto já foi criado, nós vamos implantar, inclusive o projeto piloto vai ser, a comarca piloto vai ser lá em Lusiânia, né? Nós temos o projeto de mediação escolar. Qual que é a ideia desse projeto? É você capacitar os professores e os administradores nas escolas e os alunos líderes em mediação para que eles possam promover uma pacificação nos conflitos que acontecem entre os estudantes e as famílias ali próximas nas escolas que estão envolvidas, né? Então a ideia desse projeto é justamente também levar essa possibilidade de resolução de conflitos para o ambiente escolar. Justamente agora que a gente percebe que muitas pessoas não respeitam professores, não respeitam o diretor, existe a prática do bullying, existe a prática de agressões dentro das escolas, né? Ou então, nas imediações das escolas, a gente vê muitos adolescentes brigando ali nas imediações, postando isso nas redes sociais, causando prejuízo até para... Por que a comarca de Lusiânia? É porque eles se interessaram, né, em receber esse projeto e estão oferecendo uma estrutura, né? Não tem relação pelo fato de Lusiânia estar numa região com muitos problemas sociais, também, a questão de ser do entorno, né? É uma cidade do entorno de Brasília, tem um alto índice de violência, principalmente num bairro chamado Ingá, que é um bairro super perigoso que tem lá, né? Então nós vamos instalar o projeto piloto lá e depois nós vamos distribuir para o resto do estado. Queria voltar à questão da desjudicialização promovida pelo próprio Poder Judiciário. Vocês, juízes de direito, o percentual de juiz por habitante no Brasil é baixo, né? É muito baixo. Quer dizer, vocês trabalham de forma sobrecarregada. Esse, então, é um caminho mais rápido e mais econômico do que ampliar o número de comarcas, ampliar o número de juízes, já que, se eu não estiver desatualizado,
atualizado, o índice de aprovação em concurso de juízes todo ano, pelo menos aqui em Goiás, é muito baixo. Eu acredito que isso se passa por uma mudança de cultura. A desjudicialização, a gente passa da cultura adversarial para a cultura consensual. Nós queremos fortalecer a cultura da paz, empoderar o cidadão. Agora, há pouco tempo, eu falei que muita gente terceiriza a solução dos seus conflitos, né? Nós temos que empoderar o cidadão para que ele mesmo consiga resolver os seus próprios problemas, né? Isso é muito importante, porque fortalecendo o diálogo, a gente vai voltar ao que era antigamente. Antigamente, poucas pessoas iam para o Poder Judiciário, recorriam ao Poder Judiciário, né? Tinha um chefe de família que resolvia os problemas, um chefe da comunidade, né? A pessoa líder, o líder comunitário, né? Ele conseguia resolver os problemas ali através do diálogo e do acordo, né? Aí, com o tempo, depois da Constituição de 1988, mudou o rumo, né? Com a judicialização de casos banais, casos que não poderiam nem precisavam ser levados à justiça, né? Doutor, e o seguinte... Não é só pelo acúmulo de serviço e pelo fato de a gente ter um número menor de juízes, mas é porque nós entendemos que a conciliação e a mediação é a melhor solução. Doutor, porque hoje a gente sabe, foi recentemente divulgado pelo CNJ, o Justiça em Números, né, que mostrou que uma ação judicial dura em média no país cerca de 10 anos. Então, você fazer um bom acordo evita que você espere todo esse tempo para ver seu litígio solucionado, é isso? É, o que eu sempre falo, a conciliação e a mediação, ela traz 3 bons benefícios. O primeiro dele, encurta a vida útil do processo. Você pode conseguir resolver aquele processo na primeira audiência. Isso é muito bom. Se você vai resolver com mais rapidez, você barateia o processo. O custo do processo vai ser menor. Quanto mais demorado, mais caro fica o processo. E tem o terceiro, que é a qualidade, porque você envolve as partes na construção da solução do litígio. Se ela está envolvida, se ela participa dessa construção, ela vai cumprir com mais firmeza, mais satisfeita, né? Porque ela mesmo participou dessa solução. Isso aqui seria o que resume a Política Nacional de Conciliação do CNJ, que inclui 6 princípios: informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade, oralidade e flexibilidade processual. Em cima disso, né? César Cieira. Mesmo dentro dessa desmembração, desse desmembramento, ainda assim a semana de conciliação ainda tira alguns processos para dar prioridade, como é o caso de hoje e amanhã, onde 2.000 ações de juizados especiais cíveis são dados como prioridade. E isso segue durante a semana? Sim, hoje e amanhã nós vamos tratar dos casos juizados, né? Estamos tratando família em outros sejusques, né? E fazenda pública também não para. Depois da manhã nós vamos tratar cobrança de seguro DPVAT, contratos bancários, né? Nós fizemos esse tipo de organização para facilitar o trabalho. E o juizado está precisando muito da nossa ajuda, né? Porque os juizados da comarca de Goiânia estão mais sobrecarregados do que as varas cíveis. Isso, porque antes a ação no juizado ela era bem mais rápida. E o que a gente tem visto hoje é que tem ações sendo marcadas já para 2018. Exatamente, isso aí é inaceitável. A gente entrar com uma ação e ter a audiência marcada para 2018, sendo que o prazo é de 30 dias, entendeu? Mas isso é justamente a sobrecarga, o excesso de demanda que está sendo protocolizada no Poder Judiciário. Então, através dos mutirões, a gente consegue diminuir esse número de processos através do acordo. Pois é, e na semana que vem vai acontecer outro mutirão, né? O mutirão da negociação fiscal, que é feito em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda e o Tribunal de Justiça, que vai começar na segunda-feira, dia 28. Vai ser no Passeio das Águas, aqui em Goiânia, e em 11 delegacias regionais da Secretaria da Fazenda, ou seja, Anápolis, Catalão, Formosa, Cidade de Goiás, Goianésia, Itumbiara, Jataí, Lusiânia, Morrinhos, Rio Verde e Porangatu. Só está atuando também nesse mutirão que vem semana que vem? Sim, esse mutirão é parceria também com o Tribunal de Justiça, com o Núcleo Permanente de Solução de Conflitos, né? A nossa ideia é colaborar também para que haja a resolução desses conflitos, a solução a solução com a cobrança dessas dívidas, fazendo um acordo para fins de pagamento. Pois é, e como é que vai funcionar? Ele trabalha com IPVA, ICMS? Os tributos de natureza estadual, né? ICMS, IPVA.
E qual o incentivo para que o consumidor possa buscar participar? Ele também vai poder participar sem ter agendamento, ou ele vai ter que, já fez um agendamento prévio e foi chamado esses consumidores? Lá vai ter intimação prévia também, mas quem quiser negociar poderá se dirigir a esses locais que já foram mencionados, né, para obter a negociação, o parcelamento da dívida. É até importante, né, prestando serviço para você, morador do interior, que a partir da próxima semana vai acontecer, então, repetindo, tá, esse mutirão de negociação fiscal, que você que está devendo algum tributo para o fisco estadual, além de Goiânia, Anápolis, Catalão, Formosa, Goiás, Goianésia, Itumbiara, Jataí, Lusiânia, Morrinhos, Rio Verde e Porangatu. Dado o recado para você aí que está devendo ICMS, ITDC, IPVA e outros tributos. Isso aí também não tem um pouquinho da famosa sede arrecadadora do Estado, não, para arrecadar mais? O Estado, no princípio, mais amplo, né? Na verdade, a dívida já está consolidada, né? E o Estado tem que recuperar aquela dívida, até por uma questão de ter dinheiro para investimento, né? Então, o que a gente colabora com eles é até para desjudicializar também, porque se não for pago no mutirão, vai ter uma execução, se já não tiver, né? Vai ter uma execução que vai tramitar no Poder Judiciário até a solução da questão. E o que na verdade é o seguinte, é aquela coisa aquela questão que eu volto a repetir, né? Existe também uma cultura de não querer pagar tributo, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande, não todos, né? Mas alguns têm uma dificuldade muito grande de pagar os tributos na data adequada, né? Mas a crise por que passa o país também faz com que a inadimplência cresça, né, doutor? É verdade. É verdade, mas há tempos atrás a gente estava numa época melhor financeiramente e muita gente também deixava de pagar os tributos, né? Acho que deixa por último ali, né? O interessante, eu acho que o inteligente desse trabalho de vocês, que ao invés de, por exemplo, aumentar a taxação, a tributação da folha de pagamento de funcionalismo, né, como foi aquela ideia infeliz no estado do Rio de Janeiro, está fazendo quem deve, oferecendo condições para quem deve pagar e melhora a arrecadação do Estado e melhora para toda a sociedade. Resolve o problema de quem está devendo e também ajuda o Estado a capitalizar para ter recursos para investir na nossa sociedade. Perfeito, nós vamos para o intervalo, voltamos já para o quarto e último bloco falando da 11ª Semana Nacional de Conciliação. Voltamos já. Nesta quarta, Cultura Livre por Carne Doce. A vida é curta pra dizer sempre não. Quarta, 11h30 da noite. Esqueça, deixa pra julgar. Cultura Livre. Cuidado! O mosquito da dengue tem várias faces. Por isso, devemos impedir que ele procrie. Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Faça a sua parte. A fascinante relação entre a natureza e os seres humanos continua. Domingo, 6 da tarde, a importância dos rios na vida do homem. Não perca, no Planeta Terra. O Roda de Entrevista recebe hoje o juiz de direito Paulo César Alves das Neves, ele que é coordenador da Semana Nacional de Conciliação aqui em Goiás. Falamos bastante de conciliação. Eu queria abordar um outro assunto com o senhor agora. O senhor é vice-presidente da AMB, né, que é a associação... Nós fomos eleitos agora, né, e vamos tomar posse agora dia 15 de dezembro. Parabéns pela eleição. Obrigado. Associação Nacional Associação dos Magistrados do Brasil, que é a entidade de classe de vocês, magistrados. Pois bem, tivemos a informação até agora, antes no Jornal da Cultura já foi noticiado que o Senado aprovou um requerimento assinado por líderes partidários que coloca em regime de urgência o projeto que endurece as punições para abusos de autoridade, incluindo aí Ministério Público e vocês, no caso, magistrados. Qual que é a sua posição em cima disso? É retaliação? É coisa do Renan, porque ele está respondendo inquéritos, enfim? Eu acredito, com muita convicção, aliás, que trata-se de uma política de retaliação em razão da Operação Lava Jato, né? Porque, veja bem,
Por que esse projeto está andando só agora? Só depois que começou, a operação começou a dar resultado, a operação começou a realmente a apurar, e nós tivemos em algumas ações as condenações daquelas pessoas que restaram comprovadas as suas condutas, né, de comprometimento aí da legalidade e tudo mais, né? Quer dizer, regime de urgência para punir juízes e promotores por crime de responsabilidade, né? Se você está atuando, é claro que nós já temos o juiz e o promotor. Eu quero esclarecer para a comunidade que o juiz e o promotor, ele não está livre de ser punido. Ele erra, tá? Eles erram não, também, né? E outra, se ele agir com dolo, ele vai poder ser punido criminalmente, civilmente e administrativamente, entendeu? Pode perder o cargo, né? No caso, temos casos aí de juízes que já praticaram crimes e foram exonerados, perderam o cargo e foram para a cadeia. Teve aquele caso famoso, né, do juiz Lalau. O juiz Lalau é ficou até esse apelido, né, de juiz Lalau, né? Então, quer dizer, o juiz, se ele pratica atos de abuso de autoridade, ele vai ser processado, né? Agora, em decorrência do seu trabalho, se você dá uma sentença, a pessoa fala, você errou sua sentença, você vai ser punido por abuso de autoridade. Eu acredito que é meio complicado. Doutor, o seguinte, o senhor como representante dos magistrados, o senhor é o vice-presidente eleito, tem casos que causam um certo desgaste para a magistratura, e um deles é o auxílio moradia, que vai ser julgado, inclusive, agora pelo STF. O que o senhor fala, que o senhor pode falar para o cidadão que às vezes acha inconcebível um juiz que é muito bem remunerado, porque ele é realmente bem remunerado, se comparar com outras profissões? O cidadão ter de ajudá-lo, auxílio, a morar, ter auxílio alimentação. Esse tipo de coisa, o que o senhor, como representante de classe, pode dizer para o cidadão? Só emendando na pergunta da Marília, quais são os outros auxílios que de fato existem? Existe auxílio livro? Existe auxílio escola para filho? Enfim, esclarece para a gente. Eu quero esclarecer bem o que Goiás paga, né? Sem falar dos outros estados. Aqui em Goiás nós temos uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa concedendo o auxílio moradia, né? E nós temos também o auxílio livro. De quanto é o auxílio moradia? O auxílio moradia era de 2.700, aí houve uma decisão do Supremo que levou ele para 4.300, né? Hoje é o valor que é no Brasil inteiro. Ele unificou o valor, porque tinha juiz ganhando mais e outros menos. Aqui em Goiás, até essa decisão do ministro Fux, a gente recebia em torno de R$ 2.700, né? Que era 10% da remuneração de um juiz da comarca da capital, né? 2.800. Então, nós temos esse auxílio livro é um valor que a gente recebe por ano, para que você adquira livros jurídicos para utilização no exercício da sua profissão. Você compra o livro com seu dinheiro, você pega a nota fiscal, encaminha para o tribunal e o tribunal faz um ressarcimento. Essa modalidade de auxílio a gente vê nas empresas privadas, vê em toda a organização em que ela prima pelo aperfeiçoamento do magistrado. E ela é que valor hoje, doutor, por ano? Parece-me que é em torno de R$ 1.400 por ano. E o auxílio alimentação é mensal, ele é quanto também? R$ 700, o auxílio alimentação. Esse auxílio alimentação foi também, exatamente, existe o auxílio alimentação, que é de R$ 700, foi aplicado agora recentemente, faltando alguns anos atrás, 2 anos, né? E sobre isso que são considerados, não incide nenhum tipo de, você não paga, por exemplo, imposto de renda em cima desses valores pagos, recebidos, né? Não, é porque o auxílio livro ele é pago de forma de indenização, né? O mesmo acontece com o auxílio moradia, o auxílio são alimentação. Verbas indenizatórias, né? Porque é o custo que você tem. Por que foi criado o auxílio moradia? O auxílio moradia ele foi criado pela LOMAN, que é uma lei de 1979. A LOMAN é a Lei Orgânica da Magistratura. Exatamente, a Lei Orgânica da Magistratura. Para quê? Porque quando o magistrado ele é aprovado no concurso, ele vai ter que ir para uma cidade do interior para trabalhar na cidade do interior. Normalmente, não tem casa do juiz, né? E você vai falar, poxa, o juiz vai para lá, ele vai ficar lá 2, 3 meses ou 4 meses, ele vai comprar uma casa, como é que vai ser, né? Mas se o juiz mora muito tempo, porque ele é inamovível, ele pode não querer vir para a capital e continuar lá naquela comarca. Por exemplo, se ele quiser permanecer lá e ele já tem uma casa, ele vai receber o benefício a si mesmo?
houve essa extensão. Antes havia a ideia que deveria ser pago o auxílio moradia apenas para aqueles que não têm, que tem que pagar aluguel no local onde eles trabalham, né? Mas aí houve essa extensão para todos, como se fosse uma forma de tratamento equânime, né, entre os magistrados, né? E essa é uma questão que realmente está trazendo um desgaste muito grande para a magistratura, e ela está sendo estudada pela gente também, né? Nós estamos organizando aí uma forma da gente enfrentar todas as consequências que estão advindo do pagamento desses auxílios, né? O que, na verdade, eu quero dizer também para a comunidade é o seguinte: a magistratura, antigamente, ela tinha uma remuneração, que era a representação e os seus vencimentos, né? E essa remuneração, ela era atualizada, você tinha uma recomposição que ela como se fala, ela era revisada com uma certa periodicidade, né? Com o estabelecimento do subsídio, o que aconteceu? A gente, para aumentar a nossa remuneração, você depende de uma lei, você depende da aprovação do Congresso, que tem que aumentar para o ministro Supremo, para que depois você possa aumentar para os demais juízes, né? Eles já querem até acabar com esse efeito cascata. Estão querendo, né, acabar com esse efeito cascata. Aí o que aconteceu? A defasagem da remuneração foi só aumentando. Então foi para corrigir a defasagem? Exatamente. Esses auxílios foi para corrigir a defasagem. Se você pegar de 2005 para hoje, nós temos uma defasagem de 46%. Quanto ganha hoje um juiz substituto que entra na carreira agora, doutor? Aqui em Goiás. Isso. Parece que é 21 mil. Mas aí 21 mil bruto. Aí tem os descontos de imposto de renda, mais algumas verbas. Aí cai para uns 17, 16 mil. É o salário de um juiz que entra na carreira, 16, 17 mil, por aí. Vale observar que o juiz, assim como o promotor de justiça, o delegado de polícia, o fiscal de renda, são carreiras de Estado que, volta e meia, estão suscetíveis à corrupção, né, e a se envolver com o mundo do crime. Então, quer dizer, nada mais justo, até pela responsabilidade que essas carreiras têm de serem remuneradas, bem remuneradas, assim como o professor, que não está suscetível a esses outros perigos que vocês envolvem. Mas que bem remunerado. Mas que devia ser bem remunerado. Mas não fica ruim, o senhor já falou de certo modo isso, para a sociedade, dar uma impressão que vocês, magistrados, Ministério Público, etc., são uma casta acima da sociedade. É difícil para vocês, no dia a dia, trabalhar com isso? Não, é uma questão que nós estamos procurando enfrentar. Nós vamos resolver essa questão. Logo, nós vamos ultrapassar. Isso aqui é uma etapa que ela vai ser vencida, entendeu? Isso aí não vai ficar dessa forma aí para sempre. E como classista eleito agora, o que além de vocês tentarem uma solução para isso, que tem desgastado a classe, quais seriam os planos do senhor para esses anos que o senhor vai ficar à frente da AMB? Qual é o tempo do mandato, inclusive? São 3 anos. A nossa ideia é justamente valorizar a figura do magistrado perante a sociedade, divulgar o nosso trabalho, que nós trabalhamos muito, e muitas pessoas na sociedade acreditam que o juiz trabalha pouco. Não, o juiz trabalha muito, porque o trabalho é muita coisa. Eu falei, são 110 milhões de ações, né? Nós queremos mostrar a verdadeira face do magistrado, que é uma pessoa, um pai de família, tem conta para pagar, é uma pessoa que tem que pagar, tem que pagar escola de filho, ele tem que pagar tratamento médico, paga imposto de renda, ele não tem verba de gabinete para cobrir despesa, entendeu? A gente não tem auxílio gasolina, a gente tem o nosso salário e esses auxílios, só isso, mais nada, entendeu? Então, nós acreditamos que nós queremos mostrar essa figura do magistrado para que a sociedade porque assim, o cidadão normal, ele só tem um salário dele, doutor. Então, assim, ele ainda está beneficiado se você for compará-lo como um trabalhador normal. Mas veja bem, a gente vê, por exemplo, até na Eu sei que o juiz teve que estudar muito, teve que fazer concurso, teve que se especializar para ser juiz. Eu fico pensando assim, é a mesma condição, uma comparação à categoria de vocês jornalistas, né? Nós temos jornalistas aí que ganham 100 mil por mês, 50 mil por mês. São poucos, né? Mas tem, muito poucos, né? E aí você vai a realidade do jornalista é ter 3, 4 empregos. Você quer que esse jornalista ele ganhe igual um gari? Vai falar assim, né? As pessoas fazem uma comparação, o gari ganha não sei quanto, por que você ganha isso? São formações diferentes, são responsabilidades diferentes, né? Um bom jornalista, um âncora de uma televisão, ele tem uma responsabilidade enorme, porque ele vai lá, ele serve como referencial.
né? Ele até na vida privada dele ele tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele é jornalista, ele é formador de opiniões, né? E o magistrado ele tem uma função muito importante na sociedade, ele é um pacificador, ele é um solucionador. E hoje nós passamos no Brasil por uma fase em que o Poder Judiciário está fazendo a diferença. Que se o Poder Judiciário não agisse, o que seria desse país? Né? Pegando o gancho dessa sua frase, se não fosse o Judiciário, mas a gente vê hoje... o nosso papel, é a nossa obrigação. Claro. Mas a gente vê hoje que é como se existisse uma guerra entre os três poderes. Isso. Numa projeção, dentro de uma opinião sua, claro, onde o Brasil vai parar? E aquele equilíbrio dos três poderes está meio caindo de lado hoje? Eu acredito que apesar das dificuldades, desse problema, nós vamos conseguir ultrapassar nós vamos passar esse país a limpo, entendeu? Nós vamos melhorar nossas instituições, né? Essa lição que está sendo dada na Lava Jato é muito importante, porque aqui nós não podemos deixar o país aí entregue numa situação em que você não tenha punição, que não tenha alguém olhando o que você está fazendo, né, o que está acontecendo, né? Eu estive lá na Bahia assistindo uma palestra do juiz Sérgio Moro, né? E ele falando a respeito da Operação Lava Jato, né? E ele fez a seguinte declaração. Ele falou, olha, o que mais me intrigou nessa operação foi justamente saber que aquelas práticas não era exceção, era regra, entendeu? A prática delituosa de cobrar, de corromper, de cobrar comissão em contratos, era a regra. E histórica no Brasil, né? Exatamente. Então, quer dizer, como é que você chega numa situação dessa e as pessoas saqueando os cofres públicos de milhões de reais? Antigamente, quando alguém desviava 1 milhão, você falava, nossa, desviou demais, é dinheiro demais. Agora a gente fala em 300 milhões, 400 milhões, entendeu? Entendi. Então, nós temos menos de 2 minutos, a gente acabou falando nesse bloco do Brasil e foi muito salutar a gente conversar sobre isso. Eu queria que o senhor, nesses 2 minutos finais, falasse, relembrasse, convidasse a população para participar da semana, para a gente dar o recado para o telespectador. Okay. Bom, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer ao nosso telespectador para aproveitar essa oportunidade. Pode nos procurar nos locais de atendimento, na Estação Goiana, nos 7 centros judiciários de conciliação que nós temos aqui em Goiânia. Né? Lembra de cabeça esses centros? É a PUC, né? A FASAN, a FAC Lions, né? Tem os cursos de direito, exatamente, né? Exatamente, onde tem as faculdades de direito. A Unhanguera também, né? E nós vamos poder atendê-los da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. Vamos estar tratando causas de família, cobranças de tributos, questões relacionadas ao consumidor. E é uma oportunidade de você obter uma satisfação, uma entrega da prestação judicial de uma forma mais rápida e com mais qualidade. Muito obrigado, agradeço a participação do senhor. Conversamos com o juiz de direito Paulo César Alves das Neves, que está coordenando a Semana Nacional de Conciliação aqui em Goiás. Belo trabalho. Agradeço ao César Moraes, jornalista, assessor parlamentar, e a Marília Costa Silva, do portal Rota Jurídica. Muito obrigado, colegas. Obrigada. Obrigado. O Roda de Entrevista tem a produção de Norma Leite e Ana Lúcia Pereira. O Roda de Entrevista que está no seu ano número 15. Voltamos na semana que vem.